vai estar ministrando uma palavra aos nossos corações. Uma salva de palmas a Jesus. Vocês dão um desconto hoje, que hoje foi mais do que podia, né? Aí ele é livre aí, até meia-noite nós acaba. Amém? Paz, igreja. Tudo bem? Hoje, o pastor pulou a parte dos testemunhos, mas eu vou começar então a minha mensagem dando um testemunho então. Essa semana, na terça-feira, o Senhor me livrou da morte. Eu sofri um acidente de moto, tá? E é engraçado, né, como a gente vê a mão de Deus em todos os detalhes. Estava chovendo muito, né? A chuva caiu essas semanas, na segunda e na terça. E na segunda, o Senhor falou comigo: você vai cair de moto. E eu falei: meu Deus, como assim? Mas não vinha como algo para interceder, não, era algo como se fosse determinado. E aí na terça-feira eu subi na moto e eu ouvi a mesma voz: você vai cair de moto. Já aconteceu outra situação comigo assim ano passado, e o Senhor deu livramento, não em relação ao acidente, mas algo que eu ouvia do Senhor bem determinado. E eu falei: Senhor, estou nas suas mãos. E no momento do acidente, né, quando eu caí ali, e aí tudo fica em câmera lenta, eu estava de costas, deslizando na pista, assim, né? E eu via a moto deslizando para o outro lado. E aí eu compreendi uma passagem que sempre me incomodava no livro de Daniel, que é quando Sadraque, Mesaque e Abednego recebem a mensagem que eles vão passar na fornalha de fogo. E eles simplesmente respondem: se o Senhor quiser nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, amém. E aí quando eu estava em câmera lenta deslizando na pista de costa, era exatamente como se eu estivesse sobre um colchão, sobre uma mão me segurando. Era macio, eu não sentia que eu estava deslizando. Eu olhava a moto indo para o outro lado assim, ó, e ela estourou no meio fio, assim, bateu com violência, e eu fui parando devagar, assim, como se alguém me segurasse pelas mãos, mas alguém realmente me segurava pelas mãos. Sabe, não importa o que a gente faça, quem a gente é, o simples fato da gente respirar é por causa do Senhor. O Senhor foi maravilhoso, Ele foi tremendo por me livrar. Mas se Ele não tivesse me livrado, Ele também continuaria sendo maravilhoso e tremendo. Porque Ele é Deus. Mas Ele é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, que mesmo Ele sendo imutável, Ele não depende, quem Ele é não depende do que acontece comigo, mesmo assim Ele escolhe nos abençoar. Mesmo assim Ele escolhe demonstrar o seu amor, a sua misericórdia com a nossa vida. Porque Ele é Deus. E essa é a essência dEle. A essência de Deus é olhar para os pecadores, olhar para nós, olhar para a humanidade que um dia no Éden rejeitou a Deus. E a essência dEle é sempre nos amar. A essência dEle é sempre nos proteger. E aí eu começo a minha mensagem de hoje, chama Pecadores na Graça que Triunfa sobre a Lei. Há uma graça abundante, sobrenatural. Tem uma mensagem muito famosa que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado, extremamente forte. Mas sabe o que eu lembro quando eu vejo essa mensagem? No auge da ira de Deus, no auge de toda a sua ira contra a humanidade, Ele derramou graça sobre graça. O ápice da ira de Deus contra nós é Cristo Jesus. O ápice da minha ira é derramar violência. O ápice da ira humana é derramar violência contra o outro. O ápice da ira de Deus é derramar amor.
é derramar a violência em forma de amor contra o próprio Filho, para que eu e você não venhamos sofrer a violência dos nossos pecados. Esse é o Deus que eu e você temos que conhecer. E aí nós temos que ter a compreensão de quem nós somos. Nós somos pecadores. João 1, do 1 ao 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos, também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que seja a vossa alegria seja completa. Os nossos próprios olhos estão contemplando e as nossas mãos estão apalpando uma graça sobrenatural sobre a nossa vida. E nós devemos dar testemunho da graça e o favor de Deus sobre nós. Essa graça, ela nos mantém respirando, ela nos mantém em direção a um alvo. O Evangelho nada mais é do que dois maltrapilhos que se encontram pelo caminho. E um maltrapilho que sou eu, prego para você e simplesmente digo: eu conheço um homem que ele não vai nos rejeitar, ele vai nos alimentar, nos colocar na sua mesa e trocar as nossas vestes. E nós vamos pelo mesmo caminho, em direção a um banquete, a uma ceia, para que esse homem maravilhoso, que não nos rejeita, mas nos alivia, nos coloca sentado à sua mesa, nos chama de filho e troca nossas vestes, nos alimente todos os dias. Porque eu não preciso de pão deste mundo, mas eu preciso do verbo da vida, o pão que vem do céu. É o que está lá, a promessa em Deuteronômio 8, pois nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que provém da boca de Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Eu preciso de um relacionamento com Cristo que me amolde, que me transforme. Não porque eu possa fazer algo em direção a isso. Não porque eu vá me mudar, porque senão eu estaria debaixo da lei. Se o homem consegue fazer algo por si mesmo, ele vive a lei, e na lei todos estão condenados, todos estão mortos. É o que Paulo nos ensina. Mas quando eu entro num lugar de renúncia, onde nada mais importa, onde eu só estou nas mãos de Deus, aí eu permito que a graça transformadora mude o meu coração. Aí eu permito que Ele comece a esculpir as minhas raízes de amargura. Toda dor que a gente sente, toda tristeza, toda angústia, toda ira, toda mágoa, todas essas coisas provêm de quem nós somos, meu irmão. Nós somos carnais. É quem nós somos em essência. Mas quando eu permito ser mudado por Cristo, eu nasço de novo. Aí a minha essência é mudada. O Éden era uma espécie de tabernáculo, de adoração contínua a Deus. E aí nós passamos por vários estágios de um tabernáculo, para que hoje eu e você sejamos o tabernáculo perfeito do Senhor, para que Ele habite em mim e Ele habite em nós, indiferente de quem nós somos, indiferente dos nossos pecados, das nossas falhas. Eu não estou falando de iniquidade, eu estou falando de propiciação,
João 1, do 5 ao 10, continua: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João está pregando aqui para cristãos. Ele está pregando para nascidos de novo. Mas ele está falando, somos todos pecadores. Porque o pecado nasce na carne. A palavra fala que o diabo ele semeia, ele lança, mas quem faz nascer, quem nutre, quem germina, quem gosta, quem aduba, sou eu e você. Ou seja, quando nós saímos do Éden, nós nos tornamos uma terra que foi amaldiçoada pelo próprio Deus, para o quê? Para frutificar pecado. Mas quando eu olho para a violência da cruz, para o escândalo da graça, eu me torno o quê? Uma boa terra. Uma terra para frutificar dons de Deus. Para frutificar outras coisas pela qual eu fui projetado. Simplesmente porque agora eu recebo a semente do Evangelho. Você entende? Quem muda a terra não se muda. Nós estávamos amaldiçoados, condenados eternamente. Mas no auge da ira de Deus, Ele derrama graça e o semeador sai a semear. Ele envia o jardineiro. Quem é capaz de mudar a terra? Somente o jardineiro. É Ele que vai jogar o sal necessário na terra, Ele que vai jogar o adubo. E Ele que lança a semente que é capaz de frutificar. Muda totalmente a percepção. Eu só preciso permitir que o jardineiro caminhe sobre mim, sobre a minha vida. E quando o jardineiro caminha, ferido e transpassado pelas minhas transgressões, o que ele derrama sobre a terra amaldiçoada? Ele derrama sangue purificador sobre a terra amaldiçoada. E o sangue que nos purifica e nos justifica e nos dá novo nascimento e nos torna vivos em Cristo Jesus. A terra só espera, ela está disponível para ser frutificada. Mas temos liberdade para viver pecando ou da forma que desejamos? João continua: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós temos não é licença para pecar, é poder para viver em santidade.
Muitos de nós, às vezes, andamos trombando, tropeçando, porque ainda nós não entendemos a nossa situação de dependência de Deus. O que o cego à beira do caminho faz? Que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os homens mandando ele calar, o que ele faz? Ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele levanta, a Bíblia fala que ele larga a sua capa. Ele tira tudo que está retendo ele. Nós precisamos tirar as nossas máscaras diante de Cristo. As capas que nos protegem do mundo, elas não nos protegem do Senhor. Nós temos que ser alcançados pelos olhos do Senhor, para aquele que venha derramar o seu sangue sobre a terra, sobre nós. Hoje nós vamos ceiar, e eu volto a repetir: a mensagem é de um maltrapilho para outros maltrapilhos. Vamos no caminho, porque eu conheço um homem que nos colocará na sua mesa, para que nós vamos comer do pão e beber do cálice da comunhão, e ele trocará as nossas vestes. É simples. Talvez você fale: eu não vou ceiar porque minha vida está assim, Não. A questão não é como você está. A questão é onde você quer chegar. Não se rejeita a comunhão com Cristo. Não se rejeita se sentar a uma mesa num lugar onde você não teria condição de pagar. Não se rejeita a boa-aventurança. Não se rejeita as boas novas do Evangelho. Não se rejeita adentrar num palácio real e se sentar à mesa do rei. Se ele estendeu o cedro para você, não é porque nós somos especiais. Ele estendeu o cedro porque ele é especial. Ele toca o nosso coração. Ele habitou no meio de nós. Porque ele não outorgou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, para andar no meio de nós, para derramar o seu sangue no meio de nós, para tomar lugar maldito no nosso lugar. Esse é Cristo Jesus. A lei e o pecado, nós vamos lá em Romanos 7, do 7 ao 25. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei serve simplesmente para a gente ter compreensão da lei moral de Deus. Eu não saberia que aquilo é pecado se Deus não dissesse que era, e aí eu estaria pecando e enfadado à morte, morto em mim mesmo. Mas a lei vem como um semáforo, e Deus falando: vocês estão no vermelho. E aí a gente toma consciência, a coisa não está boa. E aí a gente começa a esperar pela vinda daquele que pode nos salvar, pela vinda daquele que pode fazer algo que eu não posso fazer. Heróis da fé é isso. Nós somos filhos da fé de Abraão, de um homem que esperava a vinda do Messias. O próprio Messias fala na boca de Davi de quando ele viria.
para que novamente nós voltássemos à origem de sermos o quê? Tabernáculo de Deus. Tabernáculo de adoração. Não é sobre quem eu e você somos, é sobre quem nos projetou, quem nos esculpiu. Nós somos esculpidos para ser tabernáculo, para que seja Cristo selado em nós, o Espírito Santo vivendo, a presença vivendo, para que nós venhamos adorar em genuína perfeição aquilo que antes nós não conhecíamos. Se antes nós não conhecíamos a Deus, o véu foi rasgado para que nós entrássemos no santo lugar, e Deus foi revelado a nós por meio de Cristo, transpassado na cruz. Para quê? Para que nós nos tornássemos adoradores em excelência. O que Adão fazia no Éden, o tabernáculo principal? Ele adorava a Deus. Quando nós caímos, nós perdemos a adoração ao Senhor. Quando é estabelecido o tabernáculo de Moisés, o que acontece? A adoração é estabelecida. Mas só o sumo sacerdote adentra no Santo dos Santos. Mas a adoração é estabelecida por rituais. Isso é uma tipologia de quê? De um tabernáculo espiritual que nos é mostrado em Hebreus 8 e Hebreus 9. O tabernáculo é real, meu irmão. O que Moisés construiu é a sombra de um tabernáculo que já existe nos céus, de adoração. Por isso foi tão preciso a forma que Deus passou para ele. Então existiu o tabernáculo de Adão no início, no Éden, o tabernáculo de Moisés, e depois nós temos o que? O templo, o tabernáculo de Salomão. Mas no meio do caminho tem um tabernáculo, que aconteceu nos dias de Davi. O tabernáculo de Davi. Nos dias de Davi existiam 2 tabernáculos. Um tabernáculo que fazia a liturgia como o de Moisés, mas Davi recebeu a instrução de Deus de um segundo tabernáculo. Um tabernáculo onde não havia sacrifício de animais. Um tabernáculo onde só havia adoração. Havia um tabernáculo concorrente nos dias de Davi, onde ele levantou os músicos e a adoração acontecia 24 horas por dia. Sabe o que é legal? Quando você vê em Amós 9, e ele fala, e eu restaurarei a adoração como no tabernáculo. Ele fala, qual o tabernáculo? O tabernáculo de Moisés? Não. Ele fala, o tabernáculo de Davi. Porque o sacrifício já foi tirado. E aí quando Jesus está saindo do templo, né, e um dos discípulos fala para ele, olha, e Jesus já tinha falado, eu destruirei e reconstruirei em 3 dias. Aí o discípulo vira, se eu não me engano é Filipe. Ele vira para Jesus e fala, olha, que pedras bonitas. A expectativa dele era que eles tinham acabado de sair de dentro do templo. As coisas com os fariseus lá dentro estavam ruins. Jesus estava contestando aquela religiosidade. E Filipe não falou nada. Mas quando sai do lado de fora, ele dá uma exortada em Jesus. Olha como é que está bonito por fora. Ele está falando, você está falando que vai destruir, mas dá uma olhada por fora. Por dentro pode estar ruim, mas por fora está legal. Como que Jesus responde? Jesus responde da mesma forma. Eu vou destruir e em 3 dias eu vou reconstruir o tabernáculo. Porque ele não está falando de um tabernáculo de mãos humanas, Mike. Ele está falando de um tabernáculo das mãos de Deus. Ele está falando de colocar o Espírito Santo selado em você, de modo que seja restaurado o tabernáculo de adoração dos dias de Davi, para que a sua vida seja um tabernáculo de adoração ao Senhor. Ele está falando que não é necessário mais o sacrifício diário. Ele está falando que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor se ofertar em adoração.
E ele continua: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Olha quem está falando isso, é Paulo, talvez o maior dos apóstolos. O querer o bem está em mim, porque essa é a essência pelo qual eu fui projetado, mas de alguma forma eu fui deturbado, que eu não consigo efetuar aquilo que eu fui projetado. Quantos de nós nos encontramos assim? Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do homem. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês entendem? O próprio Paulo está falando, cara. Tem um dado momento que eu acho que lindo, quando ele está exortando alguns homens, estão se colocando como sábios, ele fala, cara, logo eu, que era um dos principais da seita mais severa dos fariseus, eu poderia também entrar nessa disputa com vocês. Mas ele fala, mas eu esvaziei-se e não quis saber nada além de somente a Cristo Jesus. É só assim que a gente consegue parar de fazer o que os nossos membros estão sendo levados a fazer, para fazermos aquilo que Cristo sonhou para nós. Não há condenação nele, desde que nós venhamos sentar à mesa. Hoje é dia da mesa da comunhão, meu irmão. Hoje é dia de comungar com o nosso Senhor. Fazei isso em memória de mim. Mas não é só um ritual, é a comunhão genuína. Alguns deixam de ceiar porque a vida não está 100%. Meu irmão, ela nunca vai estar. Tomar a ceia de forma iníqua é quando a gente vai ler isso em Coríntios, é quando você não tem arrependimento. A ceia é lugar de arrependimento. Fazei isso em memória de mim. O que Jesus veio trazer para nós? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. E todos nós temos que nos arrepender e tomar a ceia.
Beber a ceia de forma iníqua é não ter a compreensão do arrependimento, é não compreender que eu sou pecador. Tem um livro do Charles Spurgeon que chama Orgulho e Humildade, e tem um ponto que ele fala da falsa humildade que eu acho fantástico, que é o orgulho escondido e disfarçado. A gente conhece o orgulho, que é a soberba, mas tem aquele orgulho de a gente se achar alguma coisa porque a gente está fazendo algo para Deus. Há dois jeitos de você tomar a ceia de forma equivocada e iníqua. É estando em pecado e não reconhecer o pecado e se arrepender. Mas se você se arrepende, você enxerga que você está errado, você deve tomar. E a outra forma é achar que sua vida está plena, aí eu jejuo, eu oro, eu sou muito bom, então eu posso tomar a ceia. Isso é iniquidade. A ceia é lugar de arrependimento, esteja você fluindo em Deus ou não. Se eu estou fluindo em Deus, se eu estou no meu melhor momento com Deus, é lugar de arrependimento. Porque eu só estou fluindo em Deus por causa da misericórdia do Senhor, não porque eu sou alguma coisa. Porque senão, há orgulho disfarçado de humildade. Conhece a parábola dos 2 homens orando? Um cara está prostrado, confessando, se arrependendo. Aí um fariseu escuta a oração, o que ele fala? Graças a Deus, ao bendito Pai Celeste, que eu não sou como aquele homem. Qual oração Deus recebeu? Vocês entendem? Qual homem se sentaria na mesa do Senhor? A oração desse homem deveria ser o quê? Jesus, obrigado pela sua misericórdia, porque eu era exatamente como aquele homem. E se não fosse o Senhor, eu estaria exatamente como aquele homem também. Então a mesma misericórdia do Senhor que me alcançou e me resgatou, alcance também aquele homem, porque eu não sou melhor que ele. O Senhor que é a diferença na minha vida. É isso que nos conduz à ceia. Nenhuma condenação há. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, era impossível, meu irmão, no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Quando nós pecamos no Éden, nós nos tornamos carnais. E por sermos carnais e completamente pecado, nós tivemos que sair da presença de Deus, senão nós morreríamos. Porque o pecado morre na presença santa do Senhor. Então, para que nós não tivéssemos uma morte eterna, fomos retirados da presença do Senhor. Porque o Senhor detesta a natureza do pecado. Mas olha que loucura. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Jesus se tornou aquilo que Deus mais detestava, um homem. Mas sabe o que é maravilhoso? Jesus, ele é o homem perfeito, ele é o homem não caído, ele não pecou em nada, para mostrar que o poder de Deus no tabernáculo, ele conserva a carne santa, para mostrar que mesmo estando enfermos na carne, quando o Espírito é selado em nós, ele salva a carne, ele mantém ela viva, até que ele venha e nos dê um novo corpo glorificado, para que nós não venhamos viver pela carne, mas venhamos viver pelo Espírito. Vocês estão entendendo? Ele está falando,
que o Espírito Santo é capaz de manter algo morto vivo, algo que está sendo deteriorado, algo que está apodrecendo, vivo e adorando a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, e por isso nós vamos cear hoje. A ceia não é para quem nunca pecou, é para quem reconhece que precisa da graça. A ceia não é da celebração da nossa vitória sobre o pecado, é a celebração da vitória de Cristo por nós. Ele compartilhou vida na ceia. Ele compartilha com os discípulos. Como? Como comigo? Eu estou compartilhando vida com vocês. E é tudo que nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos ser sedentos por Jesus. Nós não podemos olhar para as nossas limitações. Jó nunca olhou para as limitações dele. O cara estava derrubado. Os melhores amigos acusando ele de iniquidade. E ele só fala: mas eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Só isso que um homem precisa saber: que o Redentor dele vive, e ele nunca nos abandona. Eu não sei qual é a sua situação, o que se passa no seu coração, mas eu tenho certeza que o que passa no seu coração já passou no meu coração, porque nós éramos da mesma natureza. Nós éramos cordeiros do pecado, aliançados com Adão em morte. Mas agora nós somos cordeiros da vida eterna, aliançado com Cristo em sua eternidade. Essa é a diferença. E por que isso? Porque o nosso Redentor vive. O túmulo de Jesus está vazio. 1 Coríntios 11, 26, 32. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ordenança, muitas vezes as pessoas aprenderam errado. Examine-se, se não estiver legal, não coma, não beba. Jesus, através de Paulo, nunca falou isso. O recado é claro: examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. O examine-se procure arrependimento. Se está ruim, se está pecando demais, busque arrependimento e coma e beba, porque sem comer e beber da mesa da comunhão, não tem como você ser curado, porque toda cura está em Cristo. Se você olha, não, mas eu estou bem, está tudo tranquilo, arrependa-se, porque se você está de pé, você precisa que Cristo te sustente de pé, porque sem Ele você vai cair. Então se arrependa e coma e beba de Cristo Jesus. Hoje nada mais é do que a celebração de pecadores assentados à mesa do Pai. Todos pecadores. Tem um pecador com o microfone, pecadores trabalhando ali atrás da mesa, pecadores aqui, mas pecadores que não estão condenados, porque nenhuma há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, assentado na mesa do Pai. Nenhuma. O mundo lá fora, o inferno olha, e eles se incomodam por quê? Por isso que ele quer que você não compreenda.
Ele quer, não, você é pecador. Não, mas entenda a Bíblia. Se o diabo está falando que você é pecador, você fala, sim, 1 João toda, você não leu? Fala que eu sou pecador. Não, mas você vai tomar iniquamente de forma indigna? Sim, não é de forma indigna, porque eu nunca fui digno. Não importa o que eu faça, eu nunca serei digno. Mas eu só preciso me arrepender e me chegar a Cristo, e Ele me faz digno. A dignidade está em Cristo, meu irmão, a dignidade não está em mim. Eu nunca serei digno de sentar e falar, me dá isso aqui que eu vou comer. Nunca. A dignidade está em Jesus. Mas quando eu sento à mesa e permito e falo, olha, eu sou maltrapilho, eu sou pecador, troca as minhas vestes. Aí é Ele que troca as minhas vestes. E aí a dignidade está nas vestes santas que Ele pôs em mim. E aí eu posso comer. E você vai perder a oportunidade. O cara te aceitou na casa dele, um palácio. Você é maltrapilho, sujo, ele te põe para dentro, te lava, te dá banho, troca suas vestes. Você está faminto. Nunca comeu aquilo, você nunca bebeu de uma água que possa matar a sua sede. Você está cheio de ferida. Aí Ele cuida das suas feridas. Ele derrama óleo sobre as suas feridas. Ele limpa as suas vestes, uma roupa que você nunca vestiu na sua vida. Qual que é a roupa que está na casa do Pai quando o filho pródigo coloca? São as vestes do Pai. E qual são as vestes especiais do Pai? É o sangue de Cristo, meu irmão. Sentar à mesa é nada mais do que sermos revestidos do sangue. Aí Ele te coloca para dentro, troca sua roupa, faz tudo. Você está faminto, e Ele fala, coma. Aí você vai virar para Ele e falar, não vou. Meu irmão, eu nunca perdi a oportunidade de estender os meus braços sobre a mesa. Eu nunca vou permitir que alguém fale que eu não deva sentar à mesa. Sabe por quê? Porque eu nunca fui digno de sentar, mas aprove a Jesus me colocar na mesa, e eu nunca vou perder a oportunidade que Ele me deu, porque foi Ele que me colocou ali. Ele impôs, a parábola do bom samaritano é exatamente isso. Ele vem, o cara está caído, ele faz o quê? Ele limpa, ele joga óleo. O óleo é o Espírito Santo sobre nós. Nos leva para um lugar, para uma estrebaria, para sermos cuidados. E aí Ele paga, fala assim, eu estou pagando. Se faltar algo, quando eu voltar, eu termino de pagar. Jesus nos deixou ao cuidado do Espírito Santo. Acomodados em um lugar de segurança. E hoje é isso. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora vocês já conseguem discernir, né? Nós começamos lá às 8 e pouca, agora já dá para discernir. Pela palavra. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgar, olha assim, aqui está o segredo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tem que ler todo o texto. Se eu julgo a mim mesmo, eu posso falar que eu estou condenado e não tem jeito, ou eu vou me exaltar e falar que estou bem e tomar a ceia. Os dois casos é de forma o quê? Indigna. Essa é a indignidade. Mas quando eu me coloco e permito que a palavra me julgue, eu reconheço que eu sou pecador. E reconhecendo que eu sou pecador, eu vou ao arrependimento, e indo ao arrependimento, quem eu encontro? Cristo, restaurador de pecadores. E sendo restaurado por meio de Jesus, eu me torno o quê? Digno por Ele para tomar a ceia.
Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando eu permito que a palavra mesmo me julgue, e eu busco arrependimento, eu sou disciplinado pelo Senhor, e não sou condenado com o mundo que está morto. Simples. Simples. Como dois maltrapilhos no caminho que encontram a porta aberta e um Senhor que os convida a entrar. Às vezes a gente cria barreiras, mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho, ele é um escândalo para o mundo. Ele não faz sentido algum, meu irmão. Você pode pegar a Bíblia, se você ler com olhos naturais, ela não faz sentido algum para o mundo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Como que algo fala que você vai prosperar porque se você der mais? Como fala que você tem que amar mais ao próximo do que a si mesmo, como a ti mesmo? Mas é indo na contramão do mundo que nós vamos encontrar o caminho até Jesus. É não fazendo o que eu quero, mas é permitindo que Ele faça de mim o que Ele quer. Assim como Paulo permitiu, para que o bem-querer de Cristo molde as minhas ações. A ceia não é autocondenação, medo ou perfeccionismo. É arrependimento, alinhamento e consciência. A graça nos convida à mesa, nos purifica pelo sangue e nos dá acesso à salvação em Cristo Jesus. Mas ela também traz responsabilidade de nos chamarmos ao arrependimento, nos chamarmos à reverência e nos chama à santidade, que está em Cristo Jesus. A reverência que está em Cristo Jesus, para que sejamos tabernáculos de Deus. Para encerrar, eu quero que você memorize: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Eu estou em Cristo. Sou um pecador em Cristo Jesus. Alguém que só existe por causa da graça do Senhor. E eu te convido essa noite. Eu te convido a sentar na mesa de um banquete, a ceiar para um Cristo maravilhoso, um Senhor da comunhão, para que nós venhamos receber cura hoje, para que os corações sejam curados, as mentes sejam curadas. Há óleo para derramar unção sobre você, há sangue para te curar e te salvar, e há pão para saciar a sua fome. Tudo isso na mesa. Ainda há água para saciar a sua sede. Vamos nos colocar de pé. Pode servir a ceia, por favor. Que o Senhor venha derramar cura sobre nós, Senhor. Que as nossas fragilidades estejam nas suas mãos. Que os nossos pecados sejam lançados na cruz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. É só ir, meu irmão. Você não vai achar nenhum versículo ou referência que fala que você tem que levar alguma coisa. Você não vai achar nenhum versículo ou referência que fala que você tem que construir algo em você mesmo. Todos os convites de Jesus é: segue-me, negue-se, renda-se, adore, comungue, alimente-se daquele que é o Deus da vida. Eis-nos aqui, Jesus. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Perdoa aquilo que temos ofendido a Tua presença. Mas como um pecador, eu adentro e ajoelho-me diante de Ti, sabendo que serei restaurado. Assim como todos os meus irmãos.
nós estendemos a mão sobre a mesa da comunhão, Jesus, pois Tu és maravilhoso. Que essa mensagem adentre no coração de cada um, que ela venha como uma espada nos corações, não só dos meus irmãos, mas no meu coração também. Nós não somos como ovelhas perdidas no campo. Nós conseguimos ouvir a voz do Senhor e ela nos chama para o seu aprisco. Há uma voz que te chama, um Deus que te conduz nas mãos dele, um Deus que nos guarda, um Deus zeloso, um Deus amado, um Deus bondoso. É esse Deus que está te chamando, é esse Deus que está te convidando para ceiar, comungar com Ele hoje. Só isso, meu irmão. Um lugar de descanso, um lugar de graça. Um tabernáculo de adoração. O tabernáculo de Davi, ele estava fora da esfera da religiosidade. O que se fazia no tempo de Moisés, no tabernáculo semelhante ao de Moisés nos dias de Davi, se fazia sacrifícios de animais. Mas sabe onde estava a Arca da Aliança nos dias de Davi? No tabernáculo de Davi. Mas não era um mandamento que dizia que a arca deveria estar no tabernáculo que foi determinado por Moisés? Mas como Davi ousou colocar a arca no tabernáculo que ele levantou? Sabe por quê? Ele recebeu essa direção de Deus. Por quê? Porque a presença está onde há adoração, não onde há somente sacrifício. A presença se manifesta onde há adoração e não somente sacrifício. A presença está com aqueles que adoram. Porque adorar é tudo o que nós devemos saber fazer. Foi para isso que fomos projetados. Ergue o seu pão. Senhor, Tua palavra fala que nós devemos fazer isso em memória de Ti, e nós faremos. Nós comemos esse pão essa noite, lembrando da Sua carne transpassada na cruz, que o Senhor Emanuel é Deus conosco. O Senhor se manifestou em carne, sendo plenamente homem e plenamente Deus. Estava conosco, caminhou conosco e permanece conosco até os dias vindouros. E é nisso que nós cremos, que o Senhor Emanuel, Deus conosco, homem perfeito, restabelece agora a perfeição do segundo Adão em Cristo Jesus. Já não somos mais aliançados com Adão caído, da carne pecaminosa, a carne caída e doente, mas agora por meio da ceia de Cristo, comemos da carne, como assim o Senhor disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós comemos do pão, para sermos aliançados com o perfeito Adão que é Cristo Jesus. Como o pão. Levanta o seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Esse é o sangue derramado sobre a terra morta, para que ela tenha vida. Os nossos pecados são lançados sobre a cruz, onde esse sangue foi derramado. São pecadores que levantam o cálice e pedem o quê? Pedem perdão e justificação a Deus, a um Deus misericordioso e bondoso. Perdoa-nos, Senhor. Nós bebemos do Teu sangue, porque nós queremos ter parte contigo. Nós não abrimos mão. Nós não vamos morrer com o mundo, mas nós teremos vida em abundância, tomando do Teu sangue que é vivo, perfeito e eficaz. Tome do cálice. Oh, bendito é o Senhor. Venceste, Santo. o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está.
teu é o reino. Comece a adorar, meu irmão. Você tem comunhão à mesa do Pai. Então adore, adore como no tabernáculo de Davi. Adore, nós somos feitos para adorar. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ah, Jesus, nós te agradecemos. Bendito é o teu santo nome, bendito é o Senhor. Que cada coração aqui venha receber refrigério, venha sentir a porção da mesa da comunhão. Que o Senhor venha liberar cura sobre nós, Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que cada irmão aqui venha estar assentado na sua mesa. Não venha sair deste lugar. Não venha renunciar àquilo que foi conquistado por Jesus Cristo. Que nós venhamos ser a terra boa, a semente que o Senhor lançou sobre nós venha germinar profundamente. Que nós venhamos dar frutos maravilhosos, frutos de transformação da sua graça. Que nós sejamos remidos todos os dias pelo sangue de Jesus. Só o Senhor é Deus. Oh Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por cada vida aqui, por cada pessoa, por cada irmão em Cristo. Que o Senhor venha estabelecer, Senhor, seus fundamentos sobre essa casa. Que o Senhor venha derramar, Senhor, a sua água sobre os nossos pés. Que venha nos encher, Senhor, venha nos encher. Que nós venhamos caminhar sobre lagos cristalinos, sobre pisos de mármore, colunas de mármore, com fitas douradas da tua presença. Se venham sobrepor aquilo que não agrada a ti. O Senhor vem revelar os nossos corações. Que o Senhor venha polir-nos, polir os mármores, polir as colunas. Há um templo dentro do templo, um templo menor, mais límpido e claro, repleto de água, com colunas de mármore. Oh, Barai Narai. Mas ele é menor, mas ele protege do templo externo, que não é do Senhor. Bendito é o Senhor, amém? Estenda suas mãos, vamos orar juntos. Nosso que estais no céu, e a glória para todos sempre, 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 Jesus. Estenda a tua mão direita. Senhor, eu te peço que o poder de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a vida de Cristo esteja sobre os meus irmãos a essa semana. Que eles possam ser abençoados e ir em paz em nome de Jesus. E que eles venham ter convicção ao longo dos dias que eles estão sentados à mesa do Pai em comunhão com Cristo Jesus. Amém. Vá em paz, em nome de Jesus.